pessoal, continuando aqui, eu fiz umas continhas básicas, mas é o seguinte, aqui a gente, como eu tinha visto, colocou em evidência essa parte do polinômio, que é um de segundo grau. Aqui eu simplesmente coloquei a fatoração. Esse polinômio aqui tem duas raízes, que eu chamei de alfa menos e alfa mais. Elas são relacionadas ao que é o delta, né? Quando for mais delta, mais raiz de delta, vai ser o alfa mais. Quando for menos raiz de delta, vai ser o alfa menos. Eu coloco o 5 em evidência, porque essa formuletazinha aqui só vale quando você tem o coeficiente aqui do x2 igual a 1. Então, se o coeficiente do x2 for igual a 1, para eu tornar isso, basta eu colocar o 5 em evidência, e aí eu obtenho o seguinte resultado. Bem, só um detalhe técnico aqui. Bem, então aqui vamos no seguinte. Nessa observação, o alfa menos dá esse valor, que é de 3 sobre 2, menos essa raiz, menos esse valor, e o outro é mais. Observando o quê? Que 3 sobre 2 é 1,5, aqui vai dar aproximadamente 1, alguma coisa, 1,6 ou algo desse tipo. E aqui vai ser um pouco anterior, 1,4 ou algo nesse sentido. Então, nesses valores, a gente observa o seguinte, vamos para o gráfico da nossa função. Primeiramente, eu queria colocar aqui o gráfico, por falta do espaço mesmo. A gente vai observar que o gráfico vai dar para a gente ter um esboço bem legal aqui dentro. Bem, como a gente observou, as duas raízes são inicialmente 1 e 2, não tem outras raízes. Então a gente vai marcar aqui o 1 e vai marcar aqui o 2. Ó, pessoal, aqui está elevado ao cubo, isso quer dizer que o valor vai ser amplificado. Porém, quando a nossa parábola for negativa, essa função vai dar negativa. Quando for positiva, vai dar positiva. A única diferença é que, sim, quando for zero, vai dar zero. A única diferença vai ser o formato do gráfico de nossa função. Ele não é justamente uma parábola, né? Que é uma coisa ao cubo de uma coisa ao quadrado. Aqui vai dar justamente algo elevado a 6. Bem, então notem que a gente está trabalhando com a função de grau 6. Nesse caso, a observação é 6,5. Vamos olhar os pontos de mínimo e os pontos críticos. Os pontos críticos vão ser justamente aqui, aqui e esse ponto aqui. Esse ponto ele vai ser de mínimo também, porque, bem, uma observação básica é, se ele é mínimo para f, ele vai ser mínimo para ela elevado ao cubo. Aqui basta você observar o que? Se você tem essa observação aqui, f de x é maior ou igual do que um certo a, então quando você eleva ao cubo, f de x elevado ao cubo, isso aqui é maior ou igual do que ao cubo. Então, simplesmente a raiz que a gente obteve ali, que era justamente quando você faz x igual a 1,5, que aqui o vértice é menos delta sobre 4a, você vai ter aqui justamente um valor menos 1/4 elevado ao cubo. Bem, a observação é que quando a gente tiver essa parábola, você vai ter o que a gente vai estudar aqui são as mudanças de concavidade. Isso que vai dar o nosso formato dessa função, que é essencialmente uma parábola deformada. Primeira, vamos ver quando a concavidade é voltada para cima, ou seja, quando é que o y duas linhas é positivo. E depois ver quando é que o y duas linhas é negativo. Bem, isso a gente poderia fazer usando uma análise de sinal rapidamente, bastando o que? Ordenar esses números aqui. Bem, vamos observar o seguinte, ambos esses valores aqui, ele é maior do que 1/2, e esse daqui ele é menor do que 2, porque na verdade você está pegando 1/2 e somando algo que é menor do que 0,5. Por quê? Porque aqui é 1 dividido por 2 mais alguma coisa, né? Raiz de 5 é maior do que 1. Eu acho que é 1,7 ou algo do tipo. Bem, então nesse caso, você vai estar antes do 2. Então essa raiz alfa mais vai ser marcada aqui. Já o alfa menos simetricamente vai estar aqui. E o 2 vai estar, e o 3 sobre 2 está aqui. Você pode até tentar dar um zoom aí para amplificar a sua função, mas observe o seguinte, aqui há uma mudança de concavidade. Primeiro fato, vamos observar o seguinte,
as duas raízes aqui são 1 e 2, então esse primeiro aqui no meio vai ser negativo. E aqui as duas raízes são esses dois camaradinhas aqui, α menos 1 e α menos 2. Então, no meio dessas duas raízes, ambas as funções de grau 2 são negativas, porque são parábolas voltadas para cima. Fora desse daqui, ambas são positivas, tanto fora do α mais 1 e fora do intervalo 1, 2. Então aqui eu vou ter que a minha derivada segunda é positiva, então a concavidade certamente é voltada para cima. E aqui também eu vou ter que a concavidade é voltada para cima. Pessoal, notem que quando um x está entre α mais e 2, você vai estar fora do intervalinho aqui da sua parábola. Portanto, uma vai ser positiva e essa daqui vai ser negativa. Então, aqui a concavidade é voltada para baixo. Então, nesse caso aqui, a concavidade é voltada para baixo. Bem, aqui eu vou só colocar os valores de α todos acima para melhorar o desenho. Então, aqui vai ser o α mais, aqui vai ser o 3 sobre 2, aqui vai ser o α menos. Bem, então, como eu disse, aqui a concavidade até esse ponto é voltada para baixo. A partir daqui, as duas funções são negativas. Essa é negativa, essa de grau 2 e essa é negativa. Então, o produto é positivo. Então, na verdade, aqui a concavidade é positiva. E aqui, novamente, você tem uma reflexão. Então, você vai ter um gráfico desse tipo aqui. Então, esse aí seria um esboço do gráfico. Bem, ele é uma parábola, só que você deu uma achatada ali e cria uma concavidade nessas raízes estratégicas, α menos e α mais. Talvez um zoom melhorasse a situação. E as concavidades aqui são voltadas para cima e para baixo. Então, aqui, se você fosse para delimitar o intervalo onde a concavidade é voltada para cima, eles seriam o intervalo do tipo menos infinito até a primeira raiz, que é justamente o 1. Depois você tem o intervalo α menos 1, α menos α mais, e depois o intervalo 2 mais infinito. Aqui são os intervalos onde a concavidade é voltada para cima. No complementar, a concavidade é voltada para baixo. Bem, para concluir esse esboço de gráficos, eu vou indicar um site que é chamado de Wolfram Alpha. Vou anotar aqui e colocar alguns exemplos para vocês colocarem lá no site. Vocês podem obter esses gráficos de maneira, digamos, bem melhor, inclusive, para a seguinte observação aqui. O site é assim, é www.wolfram, com W novamente, né, um bocado de W aqui, Wolfram com M, aqui alfa em inglês, né, ph.com. Esse site ele não é gratuito totalmente, mas ele tem uma versão paga, mas aí dá para fazer diversas coisas, como os gráficos, utilizando esse site. Nesse site a gente consegue colocar alguns exemplos, por exemplo, o exemplo 1 aqui, você vai onde tiver o site, e se eu quiser digitar essa y aqui, do exemplo 2, eu vou escrever y igual no Wolfram, aqui eu abro o parênteses, coloco o x, aqui é que vem o detalhe, eu coloco aqui o chapéuzinho, ou seja, o acento circunflexo, dou um espaço para ele aparecer, coloco 2 em seguida, menos 3. Aqui em geral eu não coloco nada, mas pode colocar um asterisco, coloca o x, e aqui mais 2, e aqui você coloca, fecha o parênteses, coloca de novo o acento circunflexo, e aí coloca o 3. Você digitando isso, ele vai plotar imediatamente esse gráfico. Em geral, você nem precisa colocar essa parte do y. Do exemplo 1 também, vocês podem colocar, na verdade, qualquer polinômio lá, e vocês podem, esse aqui vai ser o exemplo 2, colocar o exemplo 3 aqui como exercício para vocês, mais 1.
Esse daqui eu vou deixar para vocês plotarem no Wolfram e também fazerem o gráfico. Eu vou também colocar um aqui que seria um exemplo 4 para vocês fazerem com o logaritmo. Então vocês, ln de x, esbocem o gráfico, calculando e no caso aqui vocês vão calcular também a derivada segunda para saber a concavidade do logaritmo. Nesse caso do logaritmo, eu já adianto, já dou um spoiler, é que o logaritmo vai ter derivada segunda negativa, ou seja, a concavidade é voltada para baixo, ou seja, ele é convexo. Então, se a concavidade é voltada para baixo, 2 pontos abaixo do gráfico são ligados por um segmento de reta. Então, por isso, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado.